Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha agora do meio do ano 2026-2 da UDESC. Muita gente ficou bugada, muita gente me pediu para resolver. É uma questão um tanto quanto trabalhosa e ela diz assim: o triângulo ABC está inscrito na circunferência de raio 1. Ele deu que cosseno de alfa vezes cosseno de beta vezes cosseno de gama é menos 1/3, e ele pede a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como o triângulo está inscrito na circunferência, é lembrar de lei de sênos. Quando você pega a lei de sênos, cada lado, quando eu divido pelo seno do ângulo que está oposto, essa divisão ela tem que dar o diâmetro. Então, aqui, meus amigos, ó, quando eu pego lado A e divido pelo seno do ângulo que está oposto a A, que é alfa, essa divisão me dá o diâmetro 2R. Como R é 1, fica 2 vezes 1, 2. Da mesma forma, o B, quando eu divido pelo seno do ângulo que está oposto, que é beta, 2 vezes o raio, 2 vezes 1, 2. E o C, quando eu divido pelo seno do ângulo que está oposto, que é gama, também vai dar 2 vezes o raio, 2 vezes 1, 2. Dessas relações que eu montei, eu vou pedir para você isolar o A, aí vai ficar 2 vezes seno de alfa. Aqui o B vai ficar 2 vezes seno de beta, e aqui o C vai ficar 2 vezes quem? O seno de gama. Muito bem. Como ele está pedindo A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou simplesmente substituir esse A, esse B e esse C nas relações que eu achei. A, 2 seno de alfa elevado ao quadrado, fica 4 seno ao quadrado de alfa, mais o B ao quadrado, 4 vezes seno ao quadrado de beta, mais C ao quadrado, 4 vezes seno ao quadrado de gama. Eu vou colocar esse 4 em evidência, gente, e aí vai ficar seno ao quadrado de alfa, mais o meu seno ao quadrado de beta, mais o meu seno ao quadrado de gama. Muito bem. Basicamente, pessoal, a questão agora, ela consiste em calcular quanto é seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de gama. Só que é aí que o bicho vai pegar, tá? É aí, meus amigos, que a questão ela fica muito difícil. Porque como que eu vou chegar nessa relação? Tem vários caminhos que, de repente, a gente poderia seguir. Só que eu preciso lembrar que essa relação aqui, gente, ó, ela deve ser usada, tá? A gente tem que levar em conta essa informação aqui. E aí é aí que está a questão que deixou, tá, muita gente sem saber o que fazer. Bom, existe uma identidade, pessoal, que é assim, ó, ela é difícil de lembrar, evidentemente, tá? E difícil de demonstrar, mas depois que eu colocar aqui, resolver a questão, a gente vai demonstrar. Diz assim: seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de gama é 2 mais 2 vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta vezes o cosseno de gama. Se você conseguir lembrar dessa relação, que eu acho muito difícil, tá? Você mata a questão agora muito fácil. Eu vou usar essa relação e depois a gente vê como é que chega nela, tá? Então vamos lá. Aqui, meus amigos, ó, como você já tem esse cosseno de alfa vezes cosseno de beta vezes cosseno de gama, você substitui aqui por menos 1/3.
E aí, essa conta, quando eu resolver, aqui vai dar mais com menos, vai dar menos 2/3. Esse resultado aqui, gente, 2 menos 2/3, quando você montar, isso aqui vai dar 4/3. Muito bem. Uma vez que eu já sei que seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de gama é 4/3, eu vou matar a questão agora rapidinho. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é 4 vezes 4/3. E isso aqui vai dar 16/3. A alternativa correta, a alternativa D de demônio, a questão. Bom, uma vez que a relação está ali posta, ficou muito fácil de terminar. Mas agora vem a questão: como é que eu ia fazer para chegar nessa relação? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer todo um trabalho matemático, tá? Para chegar nessa relação, ok? Bom, a gente vai lembrar de alguns requisitos importantes aqui para conseguir chegar na nossa relação. Primeiro, tá? Como alfa, beta e gama pertencem aos ângulos internos de um triângulo, quando eu somar alfa mais beta mais gama, isso dá 180. Perfeito. Eu vou isolar aqui um deles, pessoal. Eu vou isolar o gama, e aí eu vou falar que o gama é 180 menos alfa mais beta. Quando a gente escreve desse jeito, a gente consegue guardar algumas relações importantes, tá? Quando a soma de dois ângulos, um deles eu vou falar que é o alfa mais beta, quando eu somar vai dar um ângulo. E o gama, essa soma fecha 180, eles são chamados suplementares. Qual é a propriedade de suplementares que a gente tem que guardar? Que o seno, tá, de um deles é igual ao seno do outro. Se você pegar o gama igual a 120, o alfa 40, o beta 20, 40 mais 20, 60. O seno de 120, pessoal, é igual ao seno de 60, ok? E o cosseno, a mesma ideia, só que o oposto. Quando dois ângulos, a soma dá 180, eles são suplementares, o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Então, aqui, essa relação, logo, a gente vai usar. Muito bem. Deixei aqui uma setinha no meio, porque agora eu vou fazer isso aqui. Se seno de gama é igual ao seno de alfa mais beta, se eu elevar ao quadrado, essa relação ela continua correta. Só que aí, pessoal, daqui, ó, eu vou continuar um pouquinho. Lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1? Se eu isolar o seno ao quadrado, vai ficar 1, tá? Menos o meu cosseno ao quadrado do ângulo. O ângulo na questão aqui é alfa mais beta. Muito bem. Bom, todas essas relações, daqui a pouco você vai ver, tá? Que eu vou usar. Tem mais uma aqui, gente, momentaneamente aqui que a gente precisa dar, que ela vai ser importante também. Lembra do arco duplo? Quando você pega cosseno, tá? De 2α é igual ao cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Essa fórmula do arco duplo, tá? Eu ainda vou mexer um pouquinho mais, porque aqui cosseno ao quadrado, na identidade fundamental, é 1 menos seno ao quadrado. Então, eu substituo aqui, e aí você vai ter essa relação aqui importante, pessoal, ó, que o nosso cosseno de 2α vai ficar 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de alfa. Como a gente tem lá no início, tá? Seno ao quadrado de alfa, eu vou isolar esse seno ao quadrado de alfa aqui, tá? Então, a gente isola esse cidadão e quando isolar,
fica seno ao quadrado de alfa, vou jogar para lá, vou isolar, vai ficar 1 menos cosseno de 2 alfa dividido por 2. Muito bem. A gente já vai ver por que isso, tá? Esse alfa aqui, como ele pode ser um ângulo qualquer, eu também vou montar essa mesma relação quando o ângulo for beta, tá? Então, aqui, seno ao quadrado de beta é a mesma ideia, 1 menos cosseno de 2 beta. Isso tudo aqui, gente, ó, dividido por 2. Perfeito. Agora, tá? A gente vai começar, de fato, a brincadeira. Seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de gama. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou trabalhar com substituições, tá? Então, agora, você vai fazer o seguinte para mim. Aonde tem esse seno ao quadrado de alfa, a gente vai usar essa relação aqui que nós deduzimos, que é 1, tá? Menos cosseno de 2 alfa dividido por 2, mais, aonde tem seno ao quadrado de beta, 1 menos seno de 2 beta, tudo isso dividido por 2. E aonde tem seno ao quadrado de gama, eu vou copiar mais 1 menos cosseno ao quadrado de alfa mais beta. Lembra que nós chegamos aqui, ó, que seno ao quadrado de gama é igual ao seno ao quadrado de alfa mais beta, que lá na identidade fundamental é equivalente a isso aqui. Muito bem. Agora, pessoal, deixa eu trabalhar um pouquinho com matemática básica aqui, tá? Aqui é 1 sobre 2. Quando eu somar com 1 sobre 2, meio mais meio vai dar 1. Eu já vou somar com esse 1 aqui, já vai ficar 2, tá? Aí aqui fica menos cosseno 2 alfa, menos, tá? Aqui deixa eu só arrumar, que eu coloquei errado aqui, meus amigos, tá? Aqui não é seno, tá, gente? Aqui é cosseno. Já volto ali para te mostrar que seno ao quadrado de beta é 1 menos cosseno de 2 beta, tá? Então, aqui, deixa eu só refazer aqui a nossa parte. Então, voltando aqui, gente, ó, meio mais meio, 1, mais 1, 2. Menos cosseno de 2 alfa sobre 2, menos cosseno de 2 beta sobre 2, eu vou pôr menos aqui, gente, ó, e vou colocar aqui cosseno, tá? De 2 alfa mais cosseno de 2 beta. Muito bem. E aqui o restante a gente copia como tá, menos cosseno ao quadrado de alfa mais beta. Muito bem. Agora, meus amigos, tá? Se você achou que estava muito viajante, vai ficar mais, tá? Eu preciso dar um jeito de arrumar essa sentença aqui, ó. E para isso, pessoal, eu vou recorrer a uma fórmula na trigonometria que é exatamente a seguinte. Quando a gente tem cosseno de um ângulo somado com o cosseno de um outro ângulo, a gente pode fazer uma fórmula, tá? Que é bem interessante. Ela vai ser assim, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Ela é cosseno de um ângulo P mais cosseno de um ângulo Q. Eu tenho uma soma, eu vou transformar num produto. Vai ficar 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Essa fórmula é bem específica, tá? Que a gente usa como fatoração. Soma, transformar em produto. Aí, qual que vai ser a minha ideia dessa fórmula, pessoal? Eu vou pegar, tá? Esse numerador aqui, que é cosseno de 2 alfa, e vou somar com cosseno de 2 beta. E aí, esse 2 alfa é como se fosse o P,
e esse 2 beta aqui é como se fosse o quê? Muito bem. Vai ficar 2 cosseno P mais Q sobre 2, 2 alfa mais 2 beta sobre 2. Simplifica 2 ali, fica alfa mais beta. E aqui, gente, ó, P menos Q sobre 2, 2 alfa menos 2 beta sobre 2, simplifica o 2, fica alfa menos beta. Muito bem. Dessa relação aqui, gente, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar dividindo, tá? Para a gente chegar ali na relação que você já vai ver. Então, aqui vai ficar cosseno de 2 alfa mais cosseno de 2 beta, isso tudo aqui sobre 2, esse 2 passou para o outro lado dividindo, vai ficar igual a quem? Cosseno de alfa mais beta multiplicado por cosseno de alfa menos beta. Sabe o que eu vou fazer agora? No lugar de cosseno de 2 alfa mais cosseno de 2 beta sobre 2, a gente substitui por essa relação aqui. Então, agora a gente vai copiar tudo de novo, tá? Para chegar aí no nosso desenvolvimento. Então, aqui, gente, ó, vai ficar 2 menos. Aonde tem toda essa parte aqui retangular, eu cheguei que é cosseno de alfa mais beta, tá? Vezes, tá? Cosseno de alfa menos beta. Muito bem. E o restante aqui, meus amigos, ó, eu vou copiar exatamente igual, menos cosseno ao quadrado de alfa mais beta. Muito bem. Agora eu vou fazer uma coisa da matemática básica. Esses dois termos aqui, gente, ó, eu observo, tá, que o cosseno de alfa mais beta repete. Então, você vai colocar cosseno de alfa mais beta aqui para mim em evidência. E aí vai ficar aqui cosseno de alfa menos beta. Aqui, toma cuidado, tá? Vou colocar o mais, porque menos vezes mais volta no menos. Cosseno de alfa, tá? Mais beta. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte ali, gente, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Toda essa parte que está aqui dentro, eu vou vir aqui e vou escrever cosseno de alfa, alfa menos beta. Deixa eu arrumar aqui, tá? Para você. Cosseno de alfa menos beta menos, tá? Aliás, mais cosseno de alfa mais beta. A gente vai fazer o que aqui? A mesma fórmula que a gente fez aqui, cosseno de P mais cosseno de Q, tá? Esse alfa menos beta é como se fosse o P, e o nosso alfa mais beta é como se fosse quem, gente? O nosso Q. Então, vamos lá, tá? Já está quase no fim aqui a nossa demonstração. Vamos ter, então, aqui, ó, 2 multiplicado por cosseno P mais Q sobre 2, alfa menos beta mais alfa mais beta, beta corta com menos beta, fica 2 alfa, dividido por 2, alfa. E aí aqui, P menos Q sobre 2, alfa menos beta menos beta, corta o alfa com menos beta com menos beta, menos 2 beta, dividido por 2 fica menos beta. Cosseno de menos beta é igual o cosseno de beta. Muito bem. Agora, meus amigos, está quase no fim, tá? Você vai voltar aqui comigo, 2, esse menos cosseno de alfa mais beta, você viu lá no início, né, que menos cosseno de alfa mais beta é cosseno de gama. Então, aqui, esse menos aqui, eu já posso colocar que é mais cosseno de gama. Muito bem. Toda essa relação aqui, gente, ó, o que eu acabei de ver, que é 2 vezes cosseno de alfa vezes cosseno de beta.
E aí, finalmente, tá? Chegamos no fim aqui da nossa demonstração. Tudo isso aqui, gente, eu vou voltar agora e vou colocar seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de gama vai ficar exatamente 2 mais esse 2 aqui que está multiplicando, deixa eu jogar ele aqui para frente, 2 vezes, vou colocar aqui na ordem, cosseno de alfa, vezes cosseno de beta, vezes aqui, gente, ó, o nosso cosseno de gama. E aí, a demonstração, ela está realizada. É uma demonstração que envolve, né, muita manipulação algébrica, muita manipulação de fórmulas da trigonometria, tá? E é para mim, uma coisa muito bonita, uma das coisas mais emocionantes de um matemático chegar numa determinada demonstração. Acho que a UDESC deu uma viajada, né? Ou ela quis aí que você, tá, resolvesse uma questão que, pô, o cara tinha que ter muito conhecimento, porque, lógico, a fórmula para lembrar disso é muito difícil. O aluno teria que fazer todas essas manipulações ali para chegar aqui. Em todo modo, em todo caso, tá, gente? Uma questãozinha bem bonita, mas a UDESC deu uma sacaneada ali com os alunos. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.